O Sung acorda assustado na cama de hospital. Ele aperta onde tinha sido apunhalado, se perguntando se tudo foi um sonho. Entram dois homens de preto no quarto dele, falando que são da guilda de caçadores. Eles avisam que o Sung ficou dormindo por 3 dias, e um pouco sobre os outros membros. Onde o líder pode se aposentar por causa do braço perdido, e a Junrei provavelmente vai parar de ser uma caçadora por causa do trauma. Mas quando o outro homem de preto vai falar sobre os que traíram, Prota já recusa, então eles vão direto ao ponto. A guilda de caçadores entraram na dungeon, e eles não encontraram nada, além do Sung em cima do altar, totalmente bem. Então a associação suspeita que o Sung recebeu um despertar duplo. O rank de um caçador é decidido desde o seu despertar, e não pode ser mudado. Às vezes caçadores conseguem um despertar duplo que fazem o rank deles aumentarem. O poder do rank B chega direto pro rank S, mas quando vão checar o rank do Ascuri, é calculado que tudo que ele tem é 10, sendo menor até do que o de um rank médio. Após eles saírem, o Sug se pergunta se eles conseguiam ver a tela do sistema. Ele tenta tocar a tela e percebe que não é touchscreen. Chega a irmã dele perguntando o que ele tá fazendo tocando no dado. A mesma já grita com ele, preocupada com o Prota, mas o Sung só consegue pensar na tela do sistema. Ele pergunta pra irmã se ela consegue ver, e ela diz que não. Então o Sung pergunta sobre o que fazer quando tem uma mensagem não lida em um jogo. A irmã já diz pra checar a caixa de mensagem. O Sung fala e abre o e-mail do sistema, que mostra 2 missões não lidas por ele. A irmã do Sung vai embora com o amigo. O sistema já avisa que vai ajudar o jogador a crescer. Também avisa sobre as penalidades ao desobedecer o sistema, onde aparece a quest diária do Sung, com o Prota se recusando a fazer e voltando a dormir. Mas o tempo vai passando e o Sung se sente tudo tremendo. E aparece um Saara, a área de punição por não concluir a quest diária. E dá de cara com uma centopeia gigante. O Sung já fala pra ele correr, porque o resultado da falha é a morte. Sendo quase engolido pela centopeia, o Sung consegue completar a tempo a área de punição e é teleportado de volta para o hospital. A enfermeira se assusta com o Prota todo mal caído no chão, com um monte de areia em volta. Após um tempo, todos falam sobre nosso Sung, por causa dos exercícios físicos feitos todos os dias, mesmo tendo ficado em cama por 3 dias. O Sung percebe que depois de completar a quest, ele recebe 3 recompensas: recuperação total, que é uma cura completa do corpo, 3 pontos de habilidade para aumentar seus status, e a caixa aleatória, que pode dar qualquer item, inclusive exclusivas do sistema. O Sung foca na força e o sistema mostra suas habilidades, características e inventário como se tudo fosse um jogo. Nosso guri sai do hospital e vai para a estação de metrô. Ele mostra que recebeu uma chave da caixa aleatória, onde ele mesmo só recebia itens inúteis, pique-canetas e ataduras. A descrição mostra que essa chave abre uma dungeon instantânea. O Sung, ainda relutante com o sistema, entra na estação, ativando a dungeon instantânea. Após ele entrar, ele mesmo percebe que só ele ficou preso dentro da dungeon. Se ele quiser sair, teria que ser com uma pedra de retorno ou derrotando o boss. Mesmo com medo, ele avança. Vagando pela dungeon, o Sung sente o cheiro forte de um monstro bestial, se deparando com um lobo das presas de aço. Quase tomando uma mordida, ele pensa que esse lobo nem se compara àquela divindade diabólica, e percebe que seu corpo está muito mais leve. Com ódio, ele desfere um de direita no lobo, arremessando o lobo na grade. Impressionado com a própria força, o Sung olha de volta pro lobo, e o lobo se levanta sem um arranhão. O Sung percebe que não vai derrotar sem uma arma, e se lembra da espada no inventário, e corta o lobo no meio com sua lâmina. O sistema já avisa a derrota do monstro e o aumento de nível do Sung. O Sung divaga sobre o seu inventário e aparece mais 2 lobão, já chegando na mordida. O Sung consegue desviar e já corta mais um no meio. E pensa que, se comparado àquelas estátuas, estes lobos não passam de fracos. O outro lobo já se esconde na névoa, percebendo a potência do nosso Prota. Ao subir de nível, todos os status do Sung aumentam em 1 ponto. E no total de 5 pontos, o Prota já percebe que caçar monstros é muito melhor do que fazer a quest diária. Com esse pensamento, o Sung taca tudo em força. Com as mortes dos lobos, o Sung percebe que eles não dropam cristais mágicos, e sim parte de seu corpo, como suas presas. Na loja do sistema, o Sung descobre que ele não consegue usar por falta de nível, mas ele consegue vender as presas por 20 de gold. E fica com o pensamento que para um rank é impossível solar uma dungeon, ao menos que ele fique mais forte. Vários lobos aparecem da escuridão avançando no Sung, que corta um por um, dizendo que vai ficar com pena se eles morrerem tão rápido. Lancedando um por um, ele sobe de nível, e se lembra das pessoas que ama enquanto caminha em direção a mais lobos, com o único pensamento que ele não pode morrer ou correr. E se isso significar ficar mais forte, então ele aceita ser usado pelo sistema. Antes, os lobos tinham seu nome vermelho, agora seus nomes estão em cinza, significando sua fraqueza perante o jogador. E ele recebe o título Matador de Lobos. O mesmo olha para sua lâmina quase cega e se lembra de sua primeira vez e última vez comprando uma arma, com ela sendo destruída na batalha contra o boss e nem se pagando. Perante todos os corpos dos lobos, o Sung abre seu inventário e vê que ele conseguiu uma pedra do retorno.
mas decide ficar na dungeon. Ele pensa que não sabe quando ele dá ter outra oportunidade. Nosso Prota cortou e matou cada monstro que aparecia na frente dele, e identifica um padrão, tornando muito mais fácil a caça deles. A cada caça ele ficava cada vez mais forte. Após upar cada vez mais, ele ainda não sabe se consegue vencer do boss, sentindo calafrios ao olhar o covil do boss. Depois pensa que não vale mais a pena upar. Sua espada está quase quebrando e ele não consegue mais experiência. Então Sung invade a área do boss com tudo inundado pela água. E o boss já se revela, fazendo ondas por onde passa, desferindo um ataque no Sung que se defende com a espada, mas é jogado contra a parede com a imensa força do boss. Com seu nome laranja, ele se revela sendo Hasaka, o governante do pântano. Com sua espada quebrada, o mesmo apunhala Hasaka, desviando do ataque da mesma, mas nem consegue perfurar suas escamas. Ele ataca outra vez, com Sung conseguindo se defender. Ele desvia ataque por ataque, mas não consegue ferir de uma única vez o boss. Cansado mesmo repete que ainda lhe falta a força. O Sung se lembra do líder falando para o mesmo mudar o título de mais fraco com a própria força. Avançando para cima do boss, ele se lembra da divindade e reflete sua fraqueza, percebendo que diante de uma força capaz de fazer todos se abaixarem, é fácil ser traído. Então ele precisa ficar mais forte. Após tomar mais um ataque do boss e ser jogado contra a parede, ele se levanta com ainda mais vontade de ficar mais forte e tenta cortar o bicho de novo, mas não consegue. Então segura Hasaka e o aperta com sua força absurda, esmagando suas escamas. Hasaka bate Sung contra várias paredes, mas o mesmo não para e continua esmagando e esmagando cada vez mais o boss. O doutor pergunta pelo Sung, onde a enfermeira diz que o mesmo saiu pela manhã. O doutor retruca que ele tivesse ficado, mas ele diz que até se assusta com as condições dos caçadores e nem consegue imaginar em que problema eles se metem para ficar naquele estado. A enfermeira pergunta se não é um milagre eles botarem vivos, mas o doutor responde que até mesmo o Hanky é mais forte que o humano normal, dizendo que eles mesmos são monstros. O Sung upa 3 níveis de direto. Ofegante, ele se apoia no corpo morto do boss e recebe 2 itens, sendo eles o veneno de Hasaka, de Hanky, que reduz 20% do dano recebido, mas acaba perdendo 35 de força, e recebe a daga presa de Hasaka, que possui os efeitos de paralisia, fazendo inimigos ficarem imóveis, e o efeito de sangramento, que faz os inimigos perderem 1% de vida a cada 1 segundo. Com a espada quebrada em mãos, Sung observa sua nova daga e observa que é muito melhor que qualquer arma por ser feito de presa, aceno de ossos. Olhando para o veneno, mesmo que já percebe que é meio estranho usar ele por causa do debuff. Como o boss foi morto, a dungeon voltou a dar o normal. O Sung sai para o lado de fora e já se depara com um soldado. Ele percebe que o Prota é um caçador e o leva para o boss onde teve uma quebra de dungeon. No caminho, o Sung já consegue sentir o boss de longe. No boss tem vários caçadores tendo dificuldade de enfrentar ele, e muitos cidadãos querendo se aproximar para filmar, não percebendo o perigo de estar naquela área. O tanque já avisa que ele não vai conseguir aguentar muito se não vier reforços. A DPS pede por cura e descobrimos que o nosso Joe Rei está ali ainda traumatizada pela dungeon. Por causa do trauma, ela fica perdida, prejudicando sua cura. O Sung percebe que o tanque vai morrer e já prepara sua espada quebrada, arremessando ela com tudo no boss. Destrói a defesa, permitindo que os DPS causem dano, finalmente derrotando o boss. Mas o tanque percebe que nenhum deles quebrou a defesa do Golem e pergunta ao soldado sobre outro caçador que estava com ele, mas o Sung já meteu o pé de lá. Com esse outro caçador perguntando se o nosso Sung é um caçador de rank alto, a Junrei já se pergunta se foi o Sung, e os status do Prota estão bem altos, com foco em força. O Sung todo no shape fazendo essa quest diária e é recepcionado pela enfermeira, que fica sem jeito na frente dele e perde seu número, mas o Sung pensa que é só para mandar em algum exame, então passa. Em sua casa, o Sung se encontra com sua irmã, se preparando para ir à escola. Ela repara no tanquinho do nosso Prota e pergunta se o Sung andou malhando, com ele respondendo que talvez. Com um grande irmão, o Sung já coloca tudo que a irmã dele esqueceu e ela sai para a escola. O Sung percebe que ficou shapeado, ficando com medo de colocar tudo em força e parecer um fisiculturista depois de 1 litro de trembolona. Então o Sung pensa na sinergia dos status, pensando que inteligência deve ser para magia. Então ele upa força, agilidade e sentidos. O Sung recebe uma ligação do proprietário perguntando sobre o aluguel. O Prota fala que ele ficou hospitalizado e que já vai pagar. Desligando, ele percebe que recebeu um despertar duplo e que logo ele vai se tornar um caçador de rank alto. Os caçadores ganham dinheiro matando monstros, e quanto maior seu rank, maior a recompensa. Então o Sung se pergunta se talvez ele deveria fazer uma reavaliação, mas sente que vai atrair vários olhares mal intencionados, como um caçador que pode ficar mais forte a cada batalha. Os caçadores estão em alta hoje em dia, o mesmo prefere ficar mais forte só para garantir, então ele vai ganhar dinheiro. Pegando seu celular, o Prota se registra em mais uma dungeon. O Sung se encontra com seu grupo em uma dungeon de rank C, como bagageiro de rank E. O líder cumprimenta, enquanto o cara já usou por causa do apelido de caçador mais fraco do mundo. O líder já fala para eles pararem e já diz que ele não vai lutar, então só vai ficar com 2 milhões de won, por só preencher o grupo deles. O Sung concorda e com seus sentidos afiados,
O Sung percebe que tem 5 de rank C e 4 que estão abaixo do D. Tem uma regra que diz que para entrar em uma dungeon de rank C é necessário 10 pessoas, sendo metade pelo menos rank C. Olhando o contrato, o Sung percebe que não irá responsabilizar o grupo deles por nenhuma consequência. Nosso parceiro Yujin, de rank D, vem cumprimentar o Sung, que diz que os dois são os únicos iniciantes do grupo. O Sung já percebe que esse cara é rico por causa de todo o seu equipamento e caríssimo. Pegando a mochila de equipamentos, o Sung assina o contrato e o Yujin já avisa que vai proteger o nosso Sungão. O Sung e o Yujin batem um papo e entram na dungeon. Todos já erguem suas armas e o mago ilumina o local, mostrando a dungeon. E o Sung, com seus sentidos afiados, percebe que os monstros são do tipo inseto. O Sung já avisa que estão vindo de cima. Todos já começam a lutar, com a luta sendo bem fácil. E o Sung consegue perceber porque eles não trazem o curandeiro, porque todos eles são bem violentos. Menos o Yuji, que tenta proteger o nosso plot. Mas o mesmo se acha tudo entediante, é que uma formiga morre só com uma joelhada no nosso Sung. Com a luta acabando bem rápido, eles observam que tinha um corpo de uma formiga bem estranho, porque ela não parecia ter sido morta por nenhum deles. O líder, com um olhar assassino, só consegue pensar em uma coisa: dinheiro. E o Sung sente uma sensação ruim. Sung já se preocupa com o Yujin, perguntando se os equipamentos deles são caros, e o avisa para ficar em alerta. Com a dungeon sendo do tipo labirinto, o grupo continuou vagando por aí. Como o Sung só carregou as bagagens, então ele não lutou. Mas uma coisa passou na cabeça do Sung: cuidado com os largados. Eles encontram a área do boss cheia de teias e várias formigas presas em casulos, junto com diversos cristais mágicos que dariam 42 mil reais. O líder já pensa em seu irmão mais novo, que despertou como Rank S, trocando a Coreia do Sul pelos Estados Unidos, pelos States. E o Jin percebe que tem algo de errado com o contrato do Sung. Ele já vai reclamar sobre a divisão do dinheiro, mas o líder diz que vai sim dividir. E todos eles encontram o boss dormindo depois de uma refeição. Os caras já metem um migué no Sung e no Yujin, falando que iriam pegar o equipamento para mineração e fumar um pouco, falando para os dois esperarem o grupo. Os dois ficam lá enquanto os 8 saem. Então o mago explode a saída, prendendo o Sung e o Yujin com o boss. Os deixando dando joinha no vídeo.